Tarde, declara aberta essa audiência de conciliação e instrução de dissídios coletivos de greve da categoria dos aeronautas e dos aeroviários. Cumprimento a doutora Eliana Araque, nossa subprocuradora-geral do Trabalho, representando o Ministério Público aqui, os senhores representantes do sindicato patronal, os senhores representantes dos sindicatos obreiros, todos aqui que estão acompanhando essa audiência. Já me justifico por ter marcado na mesma audiência 2 dissídios coletivos de greve, porque o suscitante é o mesmo, Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. E, analisando a pauta, tanto dos aeronautas quanto dos aeroviários, a questão fundamental são as cláusulas econômicas, e a reivindicação é muito similar, de tal forma que eu pediria a compreensão dos 2 sindicatos para que nós possamos, tentando resolver o problema das cláusulas econômicas, depois essa parte de sintonia fina das cláusulas sociais de uma categoria ou outra, depois nós podemos discutir em separado. Mas o fundamental é nós conseguirmos construir os pilares desse acordo sobre as cláusulas econômicas. Qual é a metodologia que nós vamos seguir nesta audiência? Eu vou ouvir primeiro o suscitante, primeiro o que deflagrou esse dissídio coletivo, quais foram as razões na visão das empresas, o que propõe para uma possível conciliação. Depois vou ouvir cada um dos 2 sindicatos, sabendo o que ocorreu, por que deflagrou, como foi noticiado na imprensa, uma paralisação, nem que tenha sido de 1 hora, mas houve paralisação, e qual é a proposta dos sindicatos para a composição desses 2 dissídios coletivos de greve. Contando com muita esperança, que eu sempre tenho, e muita fé, de que nós vamos sair do dia de hoje com o acordo firmado com os 2 sindicatos. Eu não gostaria que essa fosse uma exceção do que foi o ano passado nesta sala de audiências. De 9 greves nacionais em época de Copa, de 9 greves nacionais, as 9 foram conciliadas neste tribunal. Ou seja, pela metodologia que nós vamos seguir de conversar depois de apresentação das razões de cada uma das partes, eu vou me reunir em separado, primeiro com a empresa, depois com os trabalhadores, quantas vezes for necessário, separadamente com um e com o outro, até conseguir que as posições se aproximem e cheguemos a um consenso. No momento em que eu verificar que há possibilidade de firmarmos um acordo, voltamos, reabrimos a audiência e, nesse momento, nós firmamos o acordo. Agora, o que eu tenho feito, como os sindicatos dos trabalhadores têm a obrigação de consultar as suas bases através de assembleias sobre se concordam ou não em fazer o acordo, porque são meros representantes dos trabalhadores, neste caso nós estamos diante de também um sindicato no polo ativo, que é o Sindicato das Empresas, que teriam também que verificar se as respectivas representadas, na medida em que forem eventualmente aceitando uma proposta da vice-presidência que seja mais salgada para as empresas, se eles têm o respaldo dessas mesmas empresas.
Portanto, o que eu vou fazer, que eu pretendo fazer e tenho feito nos vários outros dissídios, é formular ao final dessa audiência a proposta conciliatória da vice-presidência para esse dissídio. Mas uma proposta que, do ponto de vista tanto das empresas quanto dos representantes dos empregados, os senhores assinariam aqui imediatamente se não tivessem de fazer as assembleias. Ou seja, como representantes de um e de outros, estariam concordando, entendendo que esse é o melhor dos panoramas para se terminar com a greve e se harmonizar as relações de trabalho entre patrões e empregados. Então, eu passo a palavra de imediato a quem representa as empresas aéreas para que me diga basicamente 3 coisas. Os motivos desse dissídio, que condições, o que ocorreu, né, recentemente, se houve ou não cumprimento da liminar que foi deferida pelo ministro Levenhag, e terceiro, que proposta apresentam para ver se nós conseguimos conciliar esse dissídio. Pediria que se apresentasse. Perfeitamente, ministro. Odilon Junqueira, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. Eu vou procurar ser breve, mas minhas primeiras palavras são de agradecimento ao ministro Ives Gandra e ao Tribunal Superior do Trabalho por nos receber aqui hoje. Faço esse agradecimento em nome do SNEA, da ABEAR e das empresas aéreas. Cumprimento cordialmente os aeroviários e aeronautas aqui presentes. Nós temos uma longa tradição de negociação com esses sindicatos. O SNEA completará 82 anos esse ano. E nós temos hoje uma convenção coletiva completa com os aeroviários, são 57 cláusulas, e uma extensa convenção com os aeronautas de 94 cláusulas. Eu considero isso um patrimônio deixado pelos nossos antepassados para a aviação comercial brasileira, muito importante. Indo objetivamente na questão deste ano, todos sabem que a aviação comercial é um assunto muito complicado no mundo todo. É muito difícil, é uma atividade muito complexa, é uma atividade... o exemplo são as empresas europeias que se mantêm porque são empresas estatais, as grandes empresas americanas ou estão ou estiveram recentemente em processo de recuperação judicial. É um assunto muito complexo do ponto de vista técnico, operacional e do ponto de vista econômico-financeiro. E, por outro lado, o Brasil pode se orgulhar da aviação comercial que tem. Nós operamos os melhores aviões do mundo, nós temos os melhores pátios de manutenção do mundo e posso dizer, nós temos uma mão de obra altamente qualificada. A capacidade profissional de aeronautas e aeroviários é reconhecida mundialmente, a capacidade dos aeronautas e aeroviários brasileiros. Onde estamos? Os últimos anos têm sido muito difíceis para a aviação. Os prejuízos de 2012 e 2013 são medidos em bilhões de reais. Os prejuízos das empresas associadas têm sido muito grandes. A sinalização para 2015 não é boa. O Brasil vai passar, o mundo vai passar por uma reestruturação grande, é sabido. Nessas circunstâncias, a proposta que o SNEA fez de conciliação é de um reajuste salarial de 6,5%, reajustando num valor um pouco superior, em 7%, 3 cláusulas que são importantes para aeroviários e aeronautas. O vale alimentação de aeronautas e aeroviários, o vale refeição, que é só dos aeroviários, e as diárias dos aeronautas seriam reajustadas em 7%. Esses foram os números que nós apresentamos. As negociações começaram em outubro e a primeira coisa que foi dita pelo SNEA na ocasião é que esse ano seria muito difícil, impossível, a concessão de qualquer aumento real. Em função dessa circunstância, porque passam as empresas nos últimos 2, 3 anos, porque em 2014 foi feita uma reestruturação empresarial grande, difícil, mas
o prejuízo continua apontando para um prejuízo bilionário. Então, são por essas circunstâncias que as empresas encontram-se, nesse momento, impossibilitadas de conceder aumento real, e daí a proposta que formulamos no sentido de fazer um reajuste na cláusula salarial e nas demais cláusulas econômicas de 6,5%, fazendo um reajuste diferenciado nessas 3 cláusulas que são importantes, um reajuste de 7%. Eu já registro, de qualquer forma, pegando os índices que nós temos utilizado aqui no TST, que como a data base da categoria é de 1º de dezembro, na verdade, o INPC acumulado de 1º de dezembro de 2013 para 1º de dezembro de 2014, daria uma variação de 6,33%, que significa que, na verdade, os senhores estariam dando um aumento real, ainda que muito reduzido, de 17%, 0,17%. Então, só para registrar. A doutora Glória me alertou aqui que, no caso dos aeroviários, o reajuste de 6,5% nos salários é com limite até R$10.000. A valores acima de R$10.000 receberiam 6,5% sobre R$10.000, um aumento linear de R$650 somente para os aeroviários que ganham acima de R$10.000 para cima. Eu vou registrar depois na ata essa informação. Então, eu passo agora a palavra, primeiro, ao representante do Sindicato dos Aeronautas. Eu pediria que se apresentasse e depois respondesse também o que ocorreu, se houve realmente paralisação, em que condições houve a paralisação, qual o motivo dessa paralisação e o que postulam para ver se nós chegamos. E uma postulação que seja razoável para podermos sair aqui com um acordo. Claro, Excelência, faço as palavras do Odilon as minhas, um agradecimento dessa casa e do senhor, pessoalmente, por essa conciliação. Antes de iniciar a explanação, Excelência, a minha apresentação, Marcelo Seriotti, sou diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas, mas ficou sem resposta um questionamento que Vossa Excelência fez ao Odilon em relação ao cumprimento ou não da liminar. E antes de iniciar a minha explanação, gostaria que por parte do patronal ficasse esclarecido. Eu retorno a palavra, doutor Odilon, se tem alguma observação a fazer em relação ao movimento que foi noticiado nos jornais de paralisação. Pelo menos o que nós tivemos notícia é que na manhã de ontem, das 6 da manhã às 7 da manhã, houve paralisação e, pelo que registram os jornais, chegou a 18,2% de paralisação de voos. Eu cheguei a anotar aqui. Foi o que registra a imprensa até o final do dia, um aumento, um atraso de 17,5% dos voos e cancelamento de 8,3% dos voos, o que somado daria um impacto em termos de voos programados na ordem de 25,8%. Nós apresentamos um quadro ontem, Excelência, por petição, o impacto foi de mais de 50%. E houve também uma declaração do presidente do sindicato dizendo que 90% dos voos foram paralisados ontem. Foram afetados. Exatamente, nesse período de 6 às 7. Mas isso tem um efeito cascata também, né? Então, sim, o impacto foi maior que 50% ontem. Perfeito. Excelência, a declaração de quem? Só para um esclarecimento. Não tenho conhecimento dessa declaração. Está no jornal hoje. Não, gostaria que a senhora afirmasse a declaração de que, presidente? Eu peço sempre que se dirija à presidência para qualquer questionamento, claro, e a presidência dá a palavra para um ou para outro para estabelecer uma certa ordem na audiência. Nós temos essa entrevista que será juntada aos autos, Excelência. Perfeito. Então, o comandante Marcelo tem a palavra. Então, esclarecendo a questão que está em pauta da liminar, os cancelamentos e o efeito em cascata, ele tem uma relação direta com a gestão da empresa, não necessariamente com o movimento paredista. A opção de cancelar um voo, ela parte da própria empresa.
É claro que o movimento, então, julgar que o cancelamento se deveu única e exclusivamente pelo movimento não é correto. Eu desconheço essa questão, e os números oficiais da ANAC ontem apontaram que 19% dos voos foram cancelados. Então, apesar do sindicato patronal não esclareceu se sim ou não em relação ao cumprimento da liminar, a nossa posição é que a liminar foi cumprida rigorosamente. Não se extrapolou nenhum dos preceitos do que estava previsto na expedição da liminar. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer para iniciar a explanação, presidente. Perfeito. Então, com a palavra o representante do sindicato patronal. Eduardo Sanovics, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Eu queria propor, ministro, eu creio que nesse tema específico houve uma determinação desta casa, uma determinação deste tribunal. Nossos dados foram encaminhados a Vossa Excelência por meio da nossa advogada, e há um conjunto de dados colocados hoje na imprensa e algumas afirmações. Eu creio que não é o caso de ficarmos aqui na discussão das tecnicalidades, porque a aviação gera possibilidades de discussões técnicas bastante interessantes, teoricamente ricas, mas que eu creio que fogem do âmbito do debate que o senhor está propondo. Da nossa parte, eu creio que nós colocamos algumas informações, a imprensa colocou outras, alguns órgãos reguladores colocaram outras, e nós nos subordinamos e entendemos que cabe aquilo que o senhor decidir à luz do que o senhor está lendo e dos documentos que o senhor está recebendo. Não nos propomos a continuar nesse debate. Eu só esclareço, eu fiz a pergunta, tanto para um lado como para o outro, para só registrar em ata termos algum elemento para, posteriormente, podermos decidir a respeito do cumprimento ou não. Agora, se realmente chegarmos a um acordo, espero o acordo vai abranger também uma eventual multa que, se não houver acordo, ela será cobrada. Porque, pelos elementos só que a imprensa nos fornece, e aí são fatos públicos e notórios, que a imprensa está baseada em informações da Infraero. Se o atraso e cancelamento de voos chegou a um percentual superior àquele que seria o que, vamos dizer, a população poderia ser afetada em 20%, e esse atraso ou qualquer afetação foi da ordem superior a 20%, não houve cumprimento. Mas eu espero que isso aí nós não tenhamos que discutir se chegarmos a um acordo. Então, eu gostaria de ouvir, então, em vez de, em relação ao passado, vamos discutir o presente e o futuro. Qual que seria, vamos dizer assim, os pontos nodais que geraram a deflagração da greve, tentando reduzir aos principais, e que esses vão ser objeto da nossa negociação. Perfeito, Excelência. Tentando ser o mais breve possível, a sua abertura foi praticamente irretocável. Eu gostaria de fazer apenas acrescentar uma informação que talvez não tenha chegado com a clareza necessária ao seu conhecimento. A principal discussão de aeronautas nessa convenção coletiva não é econômica, e sim social, e que tem a ver com as jornadas de trabalho e as escalas de trabalho de uma categoria que trabalha com jornadas extenuantes. A nossa jornada de trabalho chega a 12 horas, a 11 horas pode ser estendida a 12 horas diárias, e trabalha em turnos irregulares, ou seja, um profissional aeronauta ele não tem um turno definido no dia, ele se apresenta para o trabalho um dia de manhã, um dia à tarde, um dia à noite, madrugadas consecutivas. Desde 2011, as autoridades de aviação civil mundiais elas estão preocupadas com o tema fadiga nas tripulações, qual é o efeito de uma tripulação estar tripulando uma aeronave fadigada e os efeitos da segurança de voo. Então, desde 2011, nós temos uma legislação, uma recomendação do órgão supremo da aviação, que é um órgão da ONU, a Organização de Aviação Civil Internacional, que dá diretrizes básicas para o gerenciamento de fadiga. Como a autoridade aeronáutica do país não tomou uma posição ainda, no sentido de regulamentar esse entendimento, nasceu um projeto de lei que tramita no Legislativo, e nós gostaríamos de trazer já para aplicação
via convenção coletiva, até que por entendermos que é um instrumento muito mais fácil de atualizar e de regular, sendo um tema também novo no mundo, e principalmente no Brasil, e trouxemos alguns temas referentes ao gerenciamento do risco da fadiga nas escalas de trabalho dos tripulantes. Esse é um tema urgente no país, que a autoridade aeronáutica não se posicionou ainda, e nós, enquanto sindicato, na representação desses trabalhadores, entendemos como a prioridade número 1, até porque ela tem uma ligação muito direta com a segurança da operação das nossas aeronaves. Então, vários temas sociais abordam o gerenciamento de fadiga no sentido de regular as madrugadas consecutivas de trabalho, porque o tripulante ele pode voar durante um período de madrugada, até 11 horas, tendo que descansar no período diurno. E isso pode acontecer durante 6 dias consecutivos. A ciência já comprova que no terceiro dia, eu tenho material aqui, se o senhor desejar juntar os autos, que na terceira madrugada, com abstinência de sono, a sensação fisiológica é o mesmo de uma pessoa que consumiu 5 long necks de cerveja. Então, ele está embriagado, não de álcool, mas de cansaço, de fadiga e de sono, e entendemos que isso não é viável, e essa pessoa está pilotando uma máquina tão complexa como uma aeronave que custa 60, 70 milhões de dólares. Então, o tema principal, e por isso que eu adiantei a Vossa Excelência, por ser um tema extremamente técnico, e que precisa de uma fundamentação, eu receio que nós não consigamos evoluir nesse tema, mas é o ponto principal das reivindicações da categoria aeronauta. Mais importante mesmo do que os itens econômicos é essa regulação das jornadas de trabalho. Eu já lhe adianto que nesse tema nós podemos não conseguir evoluir aqui, porque depende de legislação ou uma eventual convenção coletiva enquanto não sai a legislação. Mas nós podemos estabelecer meios e principalmente prazo para, dentro de tantos dias, apresentarem ao TST uma proposta de convenção desse tema específico. Eu recordo aqui que nós tivemos mediando o acordo coletivo dos Correios, que é, para o TST, a categoria que mais tem dado problemas, que tem mais dado trabalho, porque todos os anos sempre está com dissídio coletivo aqui no TST, e esse ano, ou melhor, em 2014, graças a um trabalho de mediação, não houve sequer dissídio coletivo, os Correios vieram a vice-presidência pedindo a mediação na negociação, conseguimos fechar um acordo salarial da database e um acordo separado só sobre o tema participação em lucros e resultados. Então, se pode eventualmente desvincular um do outro, se resolve o problema da campanha salarial e com prazo determinado, foi o que aconteceu com os Correios. 2 meses depois, ou 2, 3 meses depois, se tinha o assinado aqui perante o TST por mediação, um acordo de tema específico. Então, eu também tenho muita fé e esperança de que nós consigamos também um acordo nessa parte de descanso, de escala, de fadiga, porque o interesse não é só empresas e trabalhadores, é de toda a população brasileira em relação à segurança. Aí é um elemento que está na base de tudo, transcende até aqui a nossa discussão. Sem dúvida, Sérgio. Pediria que continuasse agora em relação às cláusulas econômicas. As cláusulas econômicas, historicamente, a categoria, quando comparada a todas as outras indústrias, outras categorias, ela não tem um histórico de grandes reajustes. Apesar da indústria do país, há uma década, tem crescido praticamente 2 dígitos. Nós atingimos aí mais de 100 milhões de usuários ano no país, número extraordinário, e vemos uma demanda cada vez mais crescente, quando a demanda reprimida acontecia em função de uma infraestrutura precária que o governo já tem atuado no sentido de melhorar a infraestrutura, e essa demanda tem aparecido. O plano também de aviação regional, que acaba de ser publicado, também traz um alento para as próprias empresas, um subsídio da aviação regional, e, por outro lado, o Estado também melhorando a infraestrutura, porque a demanda existe em vários setores e não consegue ser atendida por infraestrutura e porque as empresas não apostam no mercado, que agora vai ser subsidiado. Então, apesar do Odilon ter sinalizado que o ano não é um ano bom, mas é um ano
difícil economicamente, a queda do preço do petróleo, absurdamente, quase mais de 50% do preço do petróleo, que é o maior custo hoje das empresas aéreas, esse subsídio da aviação regional e o histórico da categoria de praticamente não ter ganho real. Nós temos, trouxe aqui, podemos juntar os autos também, o histórico de todas as outras categorias, 10 indústrias, e a categoria de aeronauta ela fica abaixo, menos da metade do último colocado das outras 16 categorias. Então, o histórico de reajuste da categoria é muito ruim, apesar do histórico da indústria, de crescimento da indústria ser muito bom. É uma das indústrias que mais cresce e, apesar do cenário econômico do país indicar algum momento de recessão, é uma indústria que está em franco crescimento. Esse ano também talvez seja a indústria menos afetada por esse momento econômico que o país enfrenta. Então, não visualizamos essa dificuldade tão grande de desatar esse nó econômico, em função do histórico de reajuste muito baixos e do histórico da indústria também. O Dilon comentou algo de um prejuízo que as empresas tiveram, mas tenha certeza, Excelência, que não foi um prejuízo causado pela demanda e pela indústria. Um prejuízo causado por outros fatores, que aí ninguém tem o controle, apenas os gestores têm o controle, mas não em função de uma recessão da demanda ou de problemas a que estaríamos diretamente ligados. Então, volto a dizer, o reajuste sim é um ponto importante em qualquer negociação. O nosso histórico é ruim de reajustes, é muito ruim, é uma das piores categorias da última década em ganhos reais. O momento, o histórico do setor ele é bom, o momento econômico do país não é bom, mas da indústria de aviação ele vai se manter em crescimento, não há previsão de recessão, ao contrário, vamos investir em aviação regional, agora subsidiada, a indústria vai crescer, mas a nossa preocupação maior, Excelência, são essas cláusulas sociais que envolvem as jornadas de trabalho, os repousos e a gestão da fadiga nas escalas de trabalho dos tripulantes. Agora, pergunto, qual seria o limite que seria aceitável para os trabalhadores aeronautas em termos de reajuste, sabendo dessas dificuldades da empresa? Teríamos que fazer uma análise conjunta, Excelência, no sentido de compor um benefício social para uma aceitação de um reajuste menor do que o ideal. Nós demonstramos em todo o processo de negociação muito bom senso, boa fé, no sentido de a primeira pedida foi uma solicitação totalmente plausível, 11%. Na segunda rodada de negociação, a categoria entendeu, reduziu para 9% o índice. Na terceira rodada, reduzimos para 8,5%. Então, não faltou do lado da categoria aeronauta boa fé e interpretação do que as empresas nos colocaram à mesa das dificuldades econômicas. Então, a categoria já vem cedendo desde a primeira rodada de negociação e chegamos a um índice que acreditamos ser um índice... Que seria 8,5%. 8,5%. Tá bom. Pouco mais de 2% de ganho real. Perfeito. Então, agora eu gostaria de ouvir o representante do Sindicato dos Aeroviários. E queria que se apresentasse. Meu nome é Orison Melo, sou do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Estou falando em nome de toda a categoria aeroviária e dos outros sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil. Perfeito. Gostaria de agradecer também, faço as palavras dos representantes das empresas, do companheiro do Sindicato dos Aeronautas, minhas, e agradecer, né, essa convocação aqui para essa casa. No caso dos aeroviários, agradeço, mas gostaria de não estar aqui. Gostaria que a negociação se desse em mesa e não necessitasse do conflito, né, efetivamente, que nós conseguiríamos ter uma negociação que fechasse um acordo de mesa. Mas, de qualquer forma, como nem tudo é perfeito, aqui estamos nós. Na questão dos aeroviários, a nossa... Primeiro, assim, uma questão que eu entendo muito importante, né, é que, no nosso entendimento, é a falta de consideração de um sindicato de empresas aéreas para com os seus trabalhadores e as suas representações sindicais. Porque, Excelência, nós entregamos a pauta de reivindicação, singela, por sinal, em 30 de setembro de 2014. As empresas começaram a negociação ao final do mês de outubro, para dizer que iria estudar a pauta de reivindicação dos trabalhadores. O nosso entendimento é de que essa forma
fórmula de negociação, seja lá como for, não é, sei lá, condizente para que tenhamos ali na frente né, já começa muito ruim, muito ruim. E os aeroviários, eles têm uns salários extremamente baixos, né, do ponto de vista do seu trabalho, do seu profissionalismo, da sua responsabilidade para também a segurança de voo, né? Basta imaginar que nós estamos indo para o 4º ano sem nenhum tipo de ganho real dessa categoria. Então, no caso dos aeroviários, é uma categoria extremamente massacrada, porque é precarizada, a terceirização é selvagem das empresas aéreas, e, inclusive, com sobrecarga de trabalho, dobra jornada de trabalho embaixo do avião, com chuva, com sol, com frio, né? Com todas as condições, né, de tempo que a pessoa tem que trabalhar ali para garantir a segurança do voo. Então, no nosso caso, nós entendemos que é necessário, sim, um reajuste mais decente de salário, que nós entendemos também que as empresas, apesar de todo ano dizer que está em crise, que tem prejuízo, mas nós também temos o conhecimento e a informação, e qualquer um aqui que acompanha na mídia, nos jornais e tal, sabe como que as empresas fazem no momento que eles estão em crise. E eles demitem. Quando eles adquirem empresas novas, como foi o caso da Gol, que adquiriu a Webjet, o que a Gol fez? Demitiu uma parcela importante da categoria, sobretudo dos aeronautas. A fusão LAN-TAM. O que tem sido feito nessa fusão? Porque hoje não dá para dizer que é uma empresa nacional, mas, né, há uma reorganização interna dentro da empresa. Então, o que nós entendemos como trabalhadores aeroviários, que, primeiro, a forma de negociação como se dá com as empresas aéreas é uma forma difícil de chegar a uma negociação de fato que atenda os trabalhadores, porque jogam para o final, né, do ano, das festas, né? Esse ano, inclusive, em respeito ao usuário do transporte aéreo, nós, todos da federação, colocamos muito claro, nós não vamos ameaçar ou nem fazer nenhum tipo de greve às vésperas do Natal ou às vésperas do Ano Novo, porque nós respeitamos os passageiros, né? Então, nós decidimos que, ao não avançar, nós temos que nos organizar e temos que tentar dar uma resposta para as empresas, que um reajuste para nós, aeroviários, que tem um piso de R$ 984, excelência, né? Nós não entendemos que um ganho que eles dizem que é ganho de 0,17 não atende os trabalhadores. Então, muito por conta disso, as coisas vão se avolumando, e há uma descrença efetiva nas organizações e também na posição que esses trabalhadores têm, que eles garantem que não haveria nada, né? Mas após entenderem que os trabalhadores não suportam mais, sobretudo os aeroviários, não suportam mais as condições de trabalho a que estão submetidos dentro dos aeroportos, é que eles vieram aqui e procuraram, né, com a justiça para que faça essa mediação. Mas eu reitero, não gostaria de estar aqui. Gostaria de ter fechado essa convenção coletiva em mesa de negociação, com toda a sua seriedade e todo o respeito. Essa é a parte que os aeroviários têm a declarar aqui. A parte técnica, econômica, de números, aí não cabe a esse dirigente sindical. Só perguntaria o seguinte, pelo que a imprensa tem noticiado, e agora foi referido também pelo representante do Sindicato dos Aeronautas, a proposta de reajuste salarial mais ganho real também dos aeroviários seria em torno de 8,5%? As assembleias aprovaram, aí, como disse o nosso companheiro aeronauta, o companheiro presidente Seriotti,
da secretário-geral, seria ótimo. Departamento Jurídico, perdão, perdoe também o Castanho. Nós fizemos todo esse esforço. Beleza, fizemos de 11%, nós reduzimos para 9%, depois reduzimos para 8,5%, tudo aprovado em Assembleia. Então, a nossa última proposta, que foi aprovada em Assembleia antes de qualquer tipo de movimento, foi de 8,5%. Perfeito. E então, tínhamos também uma reivindicação que para nós é muito importante, que é a questão do piso de agente de check-in. Aquele atendente, homem ou mulher, que está ali na linha de frente atendendo os passageiros. Perfeito. Eu também queria aqui agradecer tanto às empresas quanto aos 2 sindicatos. Ontem conversei com os 3, anteontem, quarta-feira, conversei com os 3 por telefone, fazendo um apelo para os sindicatos de aeronautas e aeroviários. Vamos deixar a greve para depois da audiência no TST, caso não haja acordo. E me reportaram a dificuldade de desarticular um movimento quando já aprovado em Assembleia, e nós sabemos dessa dificuldade no TST. É muito difícil porque os senhores dependem da autorização ou não das vossas assembleias. Mas notei que houve esse esforço, tanto que a paralisação foi mais a título de protesto, e durante 1 hora. Agora, também reparei que nós não podemos tratar todas as categorias com os mesmos parâmetros. Uma greve de 1 hora, uma paralisação de 1 hora na aviação civil, o efeito que causa é de um impacto muito grande. Mas agradeço o esforço, porque se a greve não fosse de 1 hora, mas fosse de 1 dia, aí realmente já era passar de bazuca para bomba atômica. Agradeço também às empresas, conversei, e o meu apelo foi que não houvesse retaliação, que não houvesse qualquer medida, pensando no bom ambiente que eu estou notando aqui. Estou notando de muita cordialidade e que acho que vai contribuir efetivamente para os nossos trabalhos. Queria também fazer um elogio aqui como usuário de serviços aéreos. Ultimamente, realmente nós vemos como as empresas têm se pautado em querer efetivamente cumprir com os horários, aqueles tempos de greve de controladores aéreos, em que nós já contávamos com atrasos muito grandes, já é coisa do passado. Também queria referir que isso que foi dito, que cancelamento ou atraso de voo não se pode atribuir exclusivamente a uma paralisação, a um protesto, porque os fatores são muito variados. E queria principalmente cumprimentar a categoria dos aeroviários. Por quê? Porque muitas vezes eu perguntava a um ou outro desses que trabalham no balcão, e que muitas vezes com atraso de avião, com um cancelamento de voo, a decisão é da empresa, mas quem que dá a cara lá para explicar é o aeroviário. E quantas vezes eu não dizia, olha, eu os admiro pela paciência, pela cordialidade de ouvir tanta disparate, às vezes as pessoas não compreendem, o cliente não compreende que às vezes o fator não é nem de responsabilidade da empresa, nem de responsabilidade daquele que está no balcão, e esse aeroviário sabe ouvir, sabe ter a paciência. Então eu os admiro muito.
e cumprimento pelo trabalho que realizam. E queria fazer esse registro em público. Então, também eu quero agradecer tanto aos trabalhadores quanto às empresas por nós estarmos hoje aqui tentando compor, e não tenho dúvida que nós vamos sair daqui com um acordo já entabulado a ser aprovado pelas assembleias de ambos os lados. Queria o representante aeroviários aeronautas. Eu estou diretor do Sindicato dos Aeronautas e estou presidente da nossa federação, a Federação Nacional abrange todos. Então, com a palavra, por favor. Eu gostaria só, ministro, se eu me permitir, de complementar só o que os companheiros disseram aqui, com mais um motivo também que levou esses trabalhadores a deflagrar um movimento como esse. Na realidade, nós, em determinado momento, nós acabamos encerrando as negociações. As negociações foram encerradas, ou seja, esse também foi mais um motivo, que se é possível constar encerrado, também para que esse movimento fosse deflagrado. Só isso, só para complementar essas posições que os companheiros que me antecederam falam. Então, em resposta a essa colocação, eu acho que vou fazer aqui uma espécie de propaganda que talvez se reverta contra a própria vice-presidência, aumentando seu trabalho, mas fica aqui a colocação. Além de presidirmos essas audiências de conciliação e instrução de dissídios coletivos, nos colocamos, desde que assumimos a vice-presidência do TST, à disposição de quem precisasse em momentos de impasse. Não precisa ser conflito. Uma greve realmente é um conflito. E ninguém sai ganhando com uma greve, todo mundo sai perdendo com uma greve, a começar da população. Mas, não estando em conflito, mas estando em momento de impasse, estamos aqui na vice-presidência sempre abertos à mediação desses conflitos ou desses impasses em dissídios coletivos e em negociação coletiva. Portanto, independente de hoje sairmos ou não com o acordo, mas sairemos com o acordo, a vice-presidência está sempre aberta, tanto aos sindicatos patronais como obreiros, para eventualmente, olha, estamos fechando aqui a campanha salarial, por exemplo, no final deste ano. Poderia nos dar uma ajuda, fazer a reunião final para acertar aqui na vice-presidência? Com toda a alegria, com toda a disposição. Então, eu vou, agora, como já havia adiantado, me reunir separadamente, primeiro com a empresa, para ver se eu consigo aproximar das expectativas dos senhores e ver o que nós podemos discutir em termos de cláusulas específicas. Para mim, estou anotando aqui, nós não vamos resolver todos os problemas, mas em relação aos aeronautas, a questão das escalas e descanso, e em relação aos aeroviários, a questão do piso do agente de check-in. Então, eu suspendo temporariamente esta audiência e convoco de imediato os representantes das empresas à sala contígua para a nossa reunião. Declaro reaberta a audiência. Peço que se coloquem nos seus lugares os representantes da empresa, os representantes dos dois sindicatos. Se estivéssemos aqui em eleição papal, eu poderia dizer Nuncio vobis gaudium magnum. Habemus possibilitatem acordarum. Vejam o seguinte. Como vice-presidente do tribunal, eu formulei uma proposta de composição dos dois dissídios coletivos de greve
e uma proposta que, em princípio, está sendo aceita pelas empresas, pelo sindicato patronal, e que naturalmente deve ser submetida às assembleias dos aeronautas e dos aeroviários. É uma proposta que atende parcialmente aquilo que eram as expectativas dos trabalhadores e está dentro das possibilidades econômicas das empresas. Eu vou ler aqui aquilo que nós construímos, e por isso demorou tanto que a audiência foi suspensa por tanto tempo, porque tivemos que fazer várias rodadas de negociação, conversando com empresas e trabalhadores, até chegar a alguma coisa que seria palatável para ambos os lados. Então, vou ler aqui como ficaria, né? Ouvidas as partes, o ministro vice-presidente entabulou uma série de reuniões separadamente com os representantes da empresa, ou aqui, do sindicato patronal e dos sindicatos obreiros, que resultaram na seguinte proposta de acordo formulada pela vice-presidência do TST para solucionar os presentes dissídios coletivos de greve, no sentido de que as empresas aéreas representadas pelo sindicato patronal suscitante, 1. Reajustem os salários de aeronautas e aeroviários no percentual de 7%, retroativo à data base da categoria em 1º de dezembro de 2014, respeitado o teto de R$10.000 para os aeroviários. 2. Reajustem o valor do vale alimentação de aeronautas e aeroviários, do vale refeição de aeroviários e diárias de aeronautas, estas últimas a partir de 1º de fevereiro, no percentual de 8,5%. Terceiro, elevem para R$4.000 o teto do vale alimentação para os aeroviários e aeronautas a partir de 1º de fevereiro de 2015, perdão. Quarta, instituam comissão de estudos composta por representantes do citante e dos suscitados, com a finalidade de estudar, discutir e apresentar à vice-presidência do TST termo aditivo ao presente acordo em relação aos aeronautas até 1º de junho, tendo por objeto as seguintes questões: folgas, escala de madrugada, sobreaviso e reserva, horas de solo, tabela de jornada de trabalho, limites de horas mês-ano e diárias internacionais. 5. Instituam comissão de estudos composta por representantes do suscitante e dos suscitados, com a finalidade de estudar, discutir e apresentar à vice-presidência do TST termo aditivo ao presente acordo em relação aos aeroviários até 1º de junho, tendo por objeto a fixação de piso salarial para os agentes de check-in. 6º, mantenham as demais cláusulas constantes da atual Convenção Coletiva de Trabalho e as pactuadas na ata da reunião realizada pelas partes no dia 12 de janeiro de 2015. 7º, muito importante, não promover
qualquer retaliação a curto, médio ou longo prazo aos trabalhadores que eventualmente tenham paralisado no dia 22 de janeiro de 2015, podendo compensar as horas não trabalhadas, mas sem desconto salarial. Então, esse é o acordo que eu estou propondo. Pergunto à empresa, então confirma que concorda, a empresa não, ao sindicato patronal, confirma que concorda com os termos propostos, porque eles têm que levar à Assembleia, e seria muito difícil levar a uma Assembleia um acordo condicional. Concordam com esses termos? Sim, concordamos. Perfeito. Eu diria que esses termos da proposta que formulo são os melhores e os possíveis no atual contexto de tudo que foi discutido antes de irmos para as reuniões individuais, mas principalmente porque, até do ponto de vista do Poder Judiciário, evita discussão sobre passado em relação a se houve ou não descumprimento das liminares, evita discussões em relação se houve, participou ou não participou, se vai ter ou não alguma retaliação. Não vai haver realmente um clima muito positivo e, principalmente, alguns temas que são muito sensíveis a aeronautas e aeroviários, nós simplesmente estamos permitindo que, para que o que saia de resultado em termos de acordo seja o mais bem redigido, o melhor estudado possível, nós estamos, vamos dizer assim, passando para um termo aditivo a esse acordo. Em 90 dias, nós vamos ter qual vai ser o piso, se vai ser regional ou nacional, dos aeroviários em relação aos agentes de check-in, mas vai ser fixado um piso. E segundo, vai ser dada uma solução para essa questão maior de descanso, de folgas e em relação aos aeronautas, tendo em vista o problema enfrentado pelas diferentes empresas. Tanto que eu coloco aqui na ata que se alguma empresa quiser formular um acordo em separado, porque não tem condições de dar o reajuste tão elevado, porque aqui foi discutido percentual em casa de décimo de percentual, centésimo de percentual, porque tem impacto e grande. Algumas empresas, às vezes, podem não dar um reajuste tão grande, mas concedem as folgas que são um interesse maior dos aeronautas. Então, tudo isso aí vai ser possível resolver nesse prazo que, a meu ver, é exíguo. É exíguo, mas eu atendi à reivindicação dos aeronautas e dos aeroviários que se resolva tudo até o dia 1º de junho. Portanto, no meu modo de ver, nós estamos aqui com um fantástico acordo, graças a quê? Ao elevado espírito público dos representantes das empresas aéreas e dos representantes de aeronautas e aeroviários. Toda a negociação foi feita no maior nível, no mais elevado nível de cortesia, de diálogo. Então eu queria também agradecer, o que facilitou muito o meu trabalho, o nosso trabalho do Ministério Público, dos assessores, e também eu reconheço, a dificuldade foi realmente uma dificuldade de contas, ver o que é possível atender. Então, gostaria de saber se os representantes dos sindicatos
e concordam em levar essas propostas, se as veem plausíveis no sentido de serem encaminhadas às respectivas categorias. Primeiro, comandante Marcelo, com a palavra. Excelência, apenas um esclarecimento, talvez por uma distração minha, eu não ouvi a leitura de algo que tratasse sobre a discussão judicial do cumprimento ou não da liminar. Ah, sim, perfeito. Então, como não é cláusula, mas é um registro na ata, o que eu estou colocando mais à frente na ata é o seguinte: havendo aprovação da mesma proposta de acordo, então foi aprovada pelo... Então pode tirar a mesma. Havendo aprovação da proposta de acordo por parte dos sindicatos suscitados, a ser informada a vice-presidência do TST até o dia 28 de janeiro próximo, o sindicato suscitante desiste de discutir judicialmente a cobrança da multa estipulada nas liminares concedidas pelo excelentíssimo senhor ministro presidente do TST. Então, também aqui eu peço que confirmem. Confirmem. Então, o que vai acontecer? Se essa proposta da vice-presidência acolhida pelo sindicato patronal for acolhida também pelos sindicatos suscitados, todo o passado em relação ao que aconteceu nessa paralisação do dia 22 vai ser coisa do passado. É uma anistia ampla, geral e irrestrita. Perfeito. Então, em nome do Sindicato dos Aeronautas, nós vamos acatar a proposta e levar para a deliberação, possivelmente no dia 27. Perfeito. Pergunto agora ao presidente da Federação dos Aeroviários, falando em nome das duas das duas categorias aí. Das duas categorias. Em nome da federação, representando aí, no caso, os aeroviários, apesar da gente também representar aeronautas, a gente aceita, então, levar isso e submeter às assembleias. Perfeito. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e a boa vontade de todos aqui presentes o fato de termos chegado a um acordo que, agora, só dependendo de aprovação de assembleias, poderá ser assinado no dia 28 de janeiro, se forem aprovados até dia 27 pelas assembleias, 28 à tarde, se quiserem, podemos marcar aqui para assinar e ficaremos esperando uns 90 dias para também, com muita alegria e fé e esperança, assinar o acordo do termo aditivo em relação à escala, teto, o melhor piso e outras penduricalhos, tá bom? Então eu vou pedir para que seja impressa uma via dessa ata, primeiro, para que conste no processo, que seja assinada por todos, constando no processo, então vão receber uma via os vários sindicatos que estão aqui assinando. Caneta. Então, vão ser coletadas as assinaturas de todos, mas o principal já está resolvido, portanto, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, eu declaro encerrada essa audiência. Muito obrigado a todos e boa noite.